Fala Brasil! Mais um domingo dentro da sua casa. Que honra olhar aquele canal no YouTube crescendo, essa família pode cá tomando espaço dentro do seu lar, um lugar tão importante. E depois de um domingo abençoado, de um programa sensacional, que foi o domingo passado com a Pri, eu estou aqui exatamente às 8h08, dentro da sua casa, para mostrar o que para você? Que aqui reina paz, a harmonia dentro do seu lar e dentro da minha profissão que eu defendo. Pois é, gente, eu, doutora Camila, nutricionista, estou aqui para entrevistar uma colega de profissão sensacional, porque nós estamos aqui para honrar a nossa classe. Então, hoje, com muito prazer, muito orgulho, muita alegria, eu recebo aqui a doutora Juliana Marques, minha amiga Nutri. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ter recebido seu convite. E eu tenho o mesmo pensamento que você, que a nossa profissão a gente tem que estar mais junta, mais unida, porque a gente só valoriza a nossa classe quando a gente está junto e fortalece essa rede de apoio. E não é, Ju? Como que a gente vai dar conta de todo Não mundo, tem gente? como, Tem gente, é como. impossível, seria até imaturidade achar que eu posso atender todo mundo, ou você pode atender todo mundo, sendo que quanto mais a gente cresce como profissional, quando a gente vê a nossa profissão crescendo, aí é que a gente vê o benefício que de fato a nutrição pode transformar a vida das pessoas. Exatamente. Vamos começar esse programa contando um pouco de você, Ju. Conta pra gente como você chegou até a nutrição. Legal, acho que todo começo tem um começo, Tem um né? Isso é uma começo. coisa muito que a gente fica às vezes especulando, mas eu venho de uma primeira formação, eu sou professora de formação, me formei em Química lá no Ceará, não lembro, vou nem falar o ano, viu? Porque senão eu vou entregar a idade. Então, me formei em 2007 e eu dei aula durante muito tempo como professora de Química, eu amo dar aula, então eu acredito que é a premissa básica para a nossa profissão. Se a gente não sabe ensinar dentro do Sim. consultório, você sabe muito bem disso, nosso paciente ele não entende, ele não adere, ele não faz a coisa acontecer. É. Então, isso me ajudou muito como pessoa, como minha formação de vida mesmo. Então, eu tive a minha primeira formação como química, dei aula. E aí, depois que eu tive os meus 2 filhos, eu comecei a estudar nutrição. Porque o meu primeiro filho não me ajudava na introdução alimentar. Assim, foi um problema. Problema grande, não queria comer nada, aquela coisa toda. E eu comecei a estudar. E aí veio o segundo filho, e eu ganhei mais peso do que eu que deveria, né? Fiquei naquele negócio de ganha peso, perde peso, Eu ganha. também, Ju, ganhei mais peso na segunda Sim, gestação. e foi muito mais. Assim, eu tive o segundo filho aos 29, mas mesmo assim, mais perto dos 30 anos, a gente sabe que a dificuldade já é outra coisa. E aí eu percebi que, putz, tá difícil emagrecer, não é a mesma coisa. E aí foi aí quando eu contratei de fato um nutricionista naquela época, e eu adorei o acompanhamento, mas eu percebi que, cara, será que se eu fizesse diferente, se ela tivesse feito isso comigo, será que eu teria aderido? E aí eu sozinha, na minha primeira graduação, como eu estudei numa faculdade pública, não tinha aquela coisa do professor, de dar aula, de slide, não tinha, minha gente. Há quase 20 anos atrás era retroprojetor. Aham. O professor saía para viajar para o mestrado e deixava a gente sozinho. Então, eu desenvolvi uma habilidade que é ser autodidata. Então, hoje, 90% das minhas habilidades eu aprendi sozinha, por conta dessa minha. Eu era muito jovem, então eu entrei ali com 20, com 18 anos, 19 anos, então eu tive que desenvolver essa habilidade. E aí eu comecei a me aprofundar na nutrição. E quando eu vi, gente, eu tinha feito vários cursos, peguei no curso de nutricionista, tudo online, tudo sozinha, estudando. E aí chegou um momento que eu disse, cara, eu preciso de um diploma. E aí, coincidentemente, eu me mudei para Indaiatuba, né? Meu ex-marido veio para Indaiatuba. A gente largou tudo no Ceará. Foi uma dificuldade, assim, emocional para mim, porque o nordestino tem muito dessa coisa da raiz, da família, de estar junto, de agregar, de todo mundo estar sempre ao redor da mesa. Então, a coisa da família foi muito difícil para mim. E aí, logo que eu cheguei, logo nos primeiros 6 meses, eu disse: eu não posso ficar com a minha cabeça parada aqui, eu tenho que estudar. E aí, eu entrei na nutrição. Ou seja, eu entrei em 2018 na nutrição aqui na Tuba, na Max, né? Somos colegas de faculdade, De não do mesmo faculdade. período, mas na mesma faculdade. E graças a Deus, eu me encontrei na nutrição, né, assim, ela me encontrou por conta dessas dificuldades da vida, mas fez completamente sentido para mim,
E eu saí disparado na frente, assim, não porque, eu me acho melhor, mas porque realmente eu tinha um esforço pessoal muito grande, porque eu já entrei aos 32 anos. Então eu não me via no direito de, eu não posso ser medíocre, eu não posso ser uma aluna mais ou menos. Para mim, se eu não tirasse 10, eu não estaria conformada. E até hoje, assim, a gente tem contato com os professores, a gente tem um feedback da máquina, assim, foi engrandecedor ter feito a nutrição. E desde então não parei de atender e consultório tá aí a todo vapor, graças a Deus. Gente, eu sou suspeita, né? Porque o time da Unimax, eu sou da segunda turma. Eu me formei antes, me formei em 2015. E é uma família mesmo, Sim. né? Hoje a gente tem. Tanto eu quanto você, acredito, tem relacionamento com os professores, porque ali a gente cria-se uma família. É sensacional. A história da Ju é muito parecida com a minha também, com a nutrição. É por amor mesmo, Sim. né? E aí, Ju, a gente tava. Antes de. Na verdade, no telefone a gente já conversou sobre isso. Não só sobre a nutrição, né? Mas, assim, sobre o que ela abrange. A nutrição é muito abrangente, né, Sim. Ju? Eu falo que, assim, não tem só mulher, homem, esportista, idoso, criança. Gente, é tão além, É né, um Ju? mundo de coisas que a gente pode fazer. É um mundo de coisas. E a gente já tem uma reivindicação aqui, né, Ju? Fala aí que a gente tava conversando. A grande dificuldade que eu vejo hoje, assim, que principalmente quando a gente quer se ver como nutricionista clínica. Então, tecnicamente, todo mundo sabe muito bem sobre nutrição, todo mundo sai muito bem formado, teoricamente, né? Sim. Da parte técnica, da parte do que é fazer um cardápio, montar, fazer uma conduta clínica, identificar uma dor, um problema, algo de saúde. Mas nos falta se olhar, nos olharmos como empresários. Então, não foi ensinado pra gente essa parte. E aí fica Exatamente. todo mundo meio perdido. O que que eu faço? Como é que eu mantenho um consultório? Como é que eu mantenho recorrência? Como que o meu paciente fica 1 ano comigo se eu não tô conseguindo captar nenhum? Então, assim, eu acho que essa parte de bastidor ficou muito a desejar. E os nutricionistas têm que correr muito atrás do prejuízo depois que ele se vê nessa situação do consultório, né? Então, a partir do momento que o Nutri ele se forma e ele diz assim, eu vou só atender. E ele vai lá, juntou um dinheirinho durante a faculdade. Conheço vários casos assim, Camila. Colegas nossos mesmo, assim, que me dão, até me aperta o coração de ver. Hum. Porque juntaram um dinheirinho, montaram um consultório e em menos de 6 meses, fecha. Porque não entenderam o processo do bastidor. É. Inclusive, não sei se com você foi assim, mas eu tive nos 2 primeiros anos uma dificuldade absurda. Era tipo assim, parecia que eu jogava confete pro ar e tentava pegar tudo para resolver. Sim. Porque a gente tem rede social para manter, a gente tem que vender, a gente tem que ter uma linguagem comercial muito bem apropriada para o nosso nicho. A gente precisa ter um E de vez em quando tem que mudar o nicho. tem que mudar o nicho. É. Sim, acontece isso. Eu acredito que todo mundo vai passar por isso logo que se forma, porque ele não se entendeu ainda. A gente quer atender todo mundo que precisa de dinheiro. Né, Exato. tá todo mundo tem que atender, não importa o que seja, vamos É. pegar, vamos pegar. E aos poucos, se você tem uma estrutura muito bem feita, você consegue observar de fato o que que vai ser o seu nicho de atendimento. Só que isso demanda o quê? Tempo, estrutura, processo, e a gente não entendeu E isso. força de vontade, tá, Tem que ter. gente? Porque, assim, nós estávamos até conversando, né, sobre uma situação que aconteceu há um tempo atrás comigo aqui, há um tempo atrás, uns 2 meses. E todo mundo se surpreendeu porque ninguém sabia. Então, assim, a gente tem que ter muita força de vontade. Porque você manter o seu trabalho ali na rede social, que é o carro-chefe, né, Ju? Demais. A rede social é o carro-chefe. É fácil, Ju? Não é. Não é, gente. Você acha que todo dia a gente quer estar lá, bom dia, bom dia, bom dia. Não. Mas a gente tem que. Nós vendemos saúde. Nós vendemos saúde. A gente se mostra intimista, né? Criamos um vínculo com vocês. Mas não é todo dia que a gente tá muito afim, né, Jô? Ninguém é, gente. Isso aí é a maior ilusão que já criaram na vida de achar que, eu tô motivado todo dia, eu Não tô com tá. vontade. Não existe isso. Hoje mesmo treinei com dor de cabeça. Ainda mais a gente, a mulher, a gente, olha só como a mulher tem uma sobrecarga hormonal difícil. A gente menstrua, já mudou nosso padrão de comportamento. Porque a primeira menstruação da menina, a gente já fica tudo nervosa, estressado, não entende nada. Aí depois começa a estabilizar. Quando começa a estabilizar, quer engravidar. Aí já vem outra confusão. Então, não é um mês assim, ó. O homem é linear.
É. O homem tá todo dia. A mulher não, é o mês o E tempo depois, inteiro por cereja oscilando. do bolo, vem a menopausa. Aí vem nós aqui já Aí chegando. vem nós É. aqui, E- chegamos aqui. Então, aí temos um problema comercial a respeito da nutrição, porque parece que é senso comum. Como você come todo dia, todo mundo come. Sim. Café da manhã, almoço e janta, um lanche ali, todo mundo come. Então, as pessoas criaram a falsa ideia de que entendem sobre nutrição. Exatamente! Parece que todo Gente, mundo entende. Ah, não vou precisar de nutricionista porque é só eu fechar a boca. Olha isso. Quantas vezes tu já ouviu isso? não, mas eu acho que, Ju, o pior pra mim, ó, vamos falar a verdade aqui, vamos lavar roupa suja. É. O pior pra mim, eu acho que nem é isso. O pior é quando eu abro a rede social Sim. e eu vejo pessoas fazendo o que nós fazemos, educando, ensinando, falando de cardápio, de dieta, de motivação, sendo que apenas são o quê? Blogueiras. E tá tudo bem até ela incentivar. Eu não acho. E tá Quem tudo é bem ser blogueira, entendeu? Porque nós incentivar, também somos. mostrar o estilo de vida, incentivar. Mas a partir do momento que aquilo invade a nossa área, Criando protocolos. do mesmo jeito que o médico tem o espaço dele, nós temos o nosso espaço. Então, eu não posso invadir a área médica do mesmo jeito que o médico não pode passar cardápio. Sim. Isso é senso comum, mas não é estabelecido na cabeça das pessoas. Então, vamos lá. Todo mundo sonha em ter um apartamento novo. Todo mundo sonha em ter um carro. Todo mundo sonha em ter uma bolsa legal, um sapato. Mas quem é que sonha em fazer dieta? Então, Ninguém. como que a gente vende isso? E aí, a gente, quando se forma, cria-se a ideia de que, eu vou colocar o meu jaleco, vou me sentar de trás da mesa e vai brotar a gente do chão. Não vai acontecer isso. Não vai. Já lhe falamos que não vai. Não vai. Então, hoje, eu percebo, eu tenho uma pequena comunidade de nutris ali que eu pontualmente vou ajudando, precisa fazer conteúdo disso, se posiciona, melhora a tua marca, entra na rede social com uma nova visão, porque é isso que vai mudar quando você fechar uma venda. E aí você tem que saber vender. Alguém ensinou a gente a vender? Não, eu tive que fazer vários Não. cursos de venda para poder fazer. Você passar o seu link e a pessoa acessar seu Instagram, beleza. Não é o desafio. O desafio é você fazer essa pessoa te seguir e manter esse seguidor lá, né, Ju? E te comprar. Tô. Vamos combinar que o Instagram por si só não paga a gente. O que paga o boleto é você passar em consulta. Não tá me monetizando Não, ainda. então assim, qual é a grande sacada que hoje eu percebo? Que todas as vezes que eu converso, que eu vejo colegas nossas travadas, completamente travada, não é porque ela não sabe falar, não é porque ela não tem conhecimento técnico, não é por nada disso, é porque ela não recebeu uma orientação em relação ao posicionamento dela de marca. Então, o que a gente vende hoje, nossa, vai parecer até que eu sou uma mercenária falando isso, mas não é. O que a gente vende é a nossa história, a nossa essência como profissional, os nossos ouvidos, o nosso tempo, e no final da consulta a gente entrega um cardápio. Porque e ela só vai aderir a partir do momento que a gente fizer uma boa condução de consulta. E quando muitas vezes eu percebo que a pessoa só quer chegar lá, acha que é só o cardápio. E não é. É porque, na verdade, Ju, pelo que eu entendo hoje, né? Assim foi ensinado e assim foi criado um sistema nutricional. Hoje nós conseguimos mudar, por quê? Qual que é o diferencial, eu acho, hoje, né, de nutricionista? E eu vejo também no seu atendimento, né? Eu e a Ju, a gente é muito ativa nas redes sociais, né? Mas além da gente trabalhar a rede social de forma integrada no nosso dia a dia, né, Ju? Não tem segredo, é você integrar o que você já faz, né? É literalmente você pregar o que você vive. Exatamente. Além de pregar o que vive, além de tudo, porque senão não faria sentido. Como que eu vou falar uma coisa se eu não tô vivendo, se eu não sei na pele o que que é? Então, hoje, pra mim, por exemplo, falar de perimenopausa, cara, se eu não falar, vai ser a maior hipocrisia do mundo. Por quê? Porque eu tô sentindo dificuldade pra emagrecer. Há 5 anos atrás eu não tive dificuldade nenhuma. Agora os meus hormônios mudaram, né? O meu sono, 3 horas da manhã, eu comecei a despertar. Que é isso? Eu nunca tive problema nenhum com o meu sono. O cabelo que começou a Não a cair. melatonina que vença. Não, gente, 20 gotas ainda tá pouco. Então, assim, são detalhes da nossa rotina que vão conectar com pessoas. E aí, pensando mais uma vez na venda, como que a gente vende algo se parece ser senso comum? Parece.
né? Sim. A pessoa pode ir no chat GPT, a pessoa pode ir no cloud, ela pode montar um cardápio perfeito. E muitas vezes, vamos ser bem sinceros, que a IA faz um cardápio muitas vezes melhor do que o nosso. Não tem dúvida alguma a respeito disso. A IA, hoje, ela é capaz de fazer um cardápio muito, mas ela não é capaz de ouvir, ela não é capaz de te corrigir, ela não é capaz de dizer onde você pode melhorar no sentido comportamental. Então, o nutricionista, além de um bom professor, ele tem que ser um bom ouvinte e ele tem que entender todas as nuances da vida de uma mulher. E aí é onde você vende. A forma como você se comunica, a forma como você se conecta com essa mulher, a forma como você entrega ali algo que não vai ser difícil, mas na verdade vai ser algo que faz parte da rotina dela de uma maneira mais simples. E você sabe muito bem como é que é isso. A gente ouvir e tentar administrar isso de uma maneira muito mais simples para ela é o que vai fazer de fato ela aderir à dieta. Então, precisamos ser exemplos, precisamos estar ali, presente e vivendo a realidade daquele A paciente. realidade, gente, eu acho que assim, né, eu converso, né, eu vejo, eu me formei numa turma de 25 meninas, né, quem eu Uhum. vejo atuante hoje mesmo, assim, acho que é comigo mais umas 2, né. Então o que que eu falo que hoje, no mundo de hoje, não sei se você também segue assim, mas no mundo de hoje, o que que falta, né, para qualquer que seja a profissão na área da saúde, é o acolhimento. Então, eu concordo também que o cardápio, que a estratégia nutricional e até o recordatório dessa paciente é por último. É por último, é Porque detalhe. vem uma história antes do que ela tá comendo. Vem uma história muito antes, né, Ju, quando a paciente chega até nós. Sim, assim, literalmente é a cereja do bolo. Assim, É. a minha paciente, ela sai, do consultório com a dieta pronta, com o aplicativo tudo bonitinho, com suplementação, eu faço o combinado junto com ela ali. Mas, gente, foram tantas questões que eu levantei ao longo da consulta que ela mesmo disse assim: "Cara, nem eu sabia que eu estava com esse pensamento". É, são Então, tantas perguntas são que a gente tantas faz. perguntas, e assim, quando a pessoa vai para o básico, né, pensar na minha alimentação ali de uma maneira mais simples, ela percebe que outras coisas vão resolver na vida dela. Sim, E aí eu pergunto, eu sou uma pessoa muito, eu digo assim, eu cuido da sua vida, então eu literalmente preciso saber de tudo. A gente é um pouco fofoqueira, mas no sentido positivo, né, sim, de, sim. cara, eu preciso te ajudar, me dá o máximo de detalhe possível, porque a gente nós somos resolvedores de problemas. Eu sou de que a gente, o nutricionista, ele tem que ser descascador de abacaxi. Me dá um problema que eu tenho que te dar uma solução. A Sim. minha missão é essa, me dá um problema que eu dou uma solução para você. E, eu acredito que quando você já tem uma carreira, né, já tem ali uma demanda de consultório, isso é mais fácil. Mas imagina você se deparar, com a agenda vazia. Você se deparar com a situação de: "Cara, eu não consigo nem captar paciente, eu não consigo vender. As É. pessoas até chegam para mim, mas eu não consigo fechar a venda porque elas acham caro". Aí você não sabe quebrar uma objeção de venda porque a pessoa falou que é caro. Então, assim, falta uma estrutura comercial pra gente que ninguém ensinou na faculdade. E hoje eu vejo que a maior dificuldade do nutricionista é se enxergar nesse lugar. Cara, eu sou dono do meu negócio. Eu Sim. tenho um CNPJ para cumprir, eu tenho uma estrutura de negócio para ajustar aqui, tem que comprar café, tem que pagar a energia, tem que a internet, são muitas coisas E rodando. nós somos o produto. Nós somos o Nós produto, somos o produto. não tem o que fazer. E aí, como que você vende isso? Como que vende? Então, existe estratégia, existe forma sim, não é qualquer marketing, o marketing que vende carro, vende nutricionista? Não, não vende. Porque o lead é diferente. O meu público é extremamente consciente, o seu público é extremamente consciente, ele só vem pra ti, porque ele já entendeu antes Pra fechar, né, nós somos uma peça que que encaixa ali. encaixa. Exatamente. Só que ele já, você concorda que ele já tem que ter tido esse conhecimento prévio? Já, Ele já lógico. passou por várias situações, ele já se frustrou, ele já procurou dieta da blogueira, ele já fez mil e uma coisa. No Pra final, chegar até pum, você. ele chega na gente. É. Aí ele já chega 100% convencido, ou muitas vezes ele só tá ainda na dúvida: "Será que eu vou pelo valor?". E aí como é que você quebra a objeção do valor? É. Se todo mundo cobrasse mais ou menos igual, a gente não teria tanto Você problema. tem que saber, tá, gente? Tem que Você tem que saber, saber. tem que saber. Então, essa parte do bastidor que eu acho que é mais difícil para o nutricionista. Tecnicamente tá todo mundo muito bem, tá todo mundo muito bem informado, tem informação de excelentíssima qualidade, tem estudo de todo jeito, a ciência evoluiu muito para medicação que tá para ajudar a gente, mas esse bastidor
do profissional, ainda eu acredito que é a Acho maior o dificuldade. diferencial, né, Ju? Sim, Ô, Ju, e por falar nesse diferencial, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, o que você estava falando para mim, o que que você, com esse olhar, né, dessa precisão, dessa necessidade desses profissionais, porque assim, eu também entendo que quando nós, profissionais de anos, vai chegando até um nível ali, você fala, gente, isso aqui tá apertado para mim, eu preciso de mais, preciso falar mais, eu preciso mostrar mais, eu preciso ajudar mais. Então, quando você sentiu essa necessidade e o que que você hoje viu que você pode ajudar? Qual é esse caminho? Conta um pouquinho pra gente. legal. Assim, eu sempre tive essa coisa do ensino, né, eu já entrei na faculdade mais velha. Sim. Então, meus colegas de classe, gente, era a idade dos meus alunos. Então, Hã. veja bem, eu dava aula para ensino médio, para o 3º ano. Quando eu entro na faculdade agora de nutrição, meus colegas de classe seriam teoricamente meus alunos. Sim. Então, assim, cara, eu tenho que dar um jeito de ser diferente Tô aqui. a serviço aqui. Tô a serviço, E aí, logo nos primeiros semestres, eu já estava fazendo um bastidor ali meu, que ninguém fazia e todo mundo me criticava. Ai, nada a Ah, eu ver. passei por isso, tá, gente? Eu fui a criticada É, também. nada a ver. Tá querendo ser blogueira. Ih, tá Nada, querendo se tá achar. querendo se aparecer. Puxa saco. Puxa saco de professor, Puxa, nossa! eu fui a faculdade inteira a puxa saco e fui mesmo. E fui por quê? Porque eu era a única que tinha coragem. Cara, eu fui representante de turma. Eu tinha uma raiva disso, Camila do céu. Porque ninguém queria ser. E aí se acostumaram com a ideia de que eu era mais velha ali e dava conta de todas as demandas. Eu fui representante de turma do primeiro ao último semestre da faculdade. Tu tem noção disso, cara? Tenho. É um desgaste emocional, porque você não quer, eu não queria aquilo. Eu Sim. tenho 2 filhos pra criar, eu tinha casa, eu tinha. Então, assim, pra quê? Fui. E aí eu fiz iniciação científica, e aí eu teve na época um projeto da Max, que era pra dar aula de revisão pro vestibular pra comunidade, que era uma extensão lá. E aí eu consegui um monte de hora complementar, pra mim foi maravilhoso. E eu voltei a dar aula de química, né, que eu sou formada. Então, dei uma revisão ali legal pra todo mundo. Acho que foi 6 meses dando revisão de ensino médio pra galera. E aí, eu comecei, dentro da faculdade, a perceber que o grupo de estudo era muito legal. Então, as minhas colegas iam para minha casa para estudar comigo, porque elas tinham dificuldade em coisas que para mim eram. Eu tirava de letra, mas porque eu já tinha experiência É de tipo vida. bioquímica, né? Porque você já era Exatamente. formada em química, que é uma Exatamente. das piores aulas, tá, gente? Então eu já manjava, eu já tinha ali uma expertise nessa área e eu tenho a didática. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar, então você imagina que eu dei aula de química, pô. Quem que quer dar aula de química? E eu dava aula de química. Então, o que era desafiador para mim era muito simples. E aí, logo que eu me formei, eu sempre percebi que, ai, vem aqui que eu te ajudo, vem aqui no consultório que eu te ensino como é que eu faço o atendimento. Então, por exemplo, como é que tu entrega a dieta na hora? Vem cá que eu te ensino. Então, desde sempre eu tive esse feedback ali com outros profissionais, Sim. sempre pessoas de perto. E aí, nós estamos em 2026, né? 2024 eu abri uma turma, a convite do Alexandre. Eu acho que foi no mesmo ano que a gente foi dar uma palestra lá. Nós somos convidadas, eu e a Ju, né, como alunas de Ex-aluno, sucesso, enfim. E nós demos uma palestra lá para falar sobre o nosso método de atendimento, ajudo dela, eu do meu, que é super diferente, Uhum, né? E tem pessoas, gente, por que que a gente fala que não existe rivalidade? Porque a Ju, ela trabalha um método no consultório dela mais rápido, né, Ju? sim, Mais didático. E eu tenho pacientes que preferem isso. E eu trabalho um outro método. E eu tenho pacientes que preferem o convencional, o papel, o semanal. E tá tudo certo, tem sim, público para pra tudo. tudo. E nós fomos lá, convidadas como ex-aluna de sucesso, eu e a Gil, as puxa-saco, né? Jantamos lá, foi maravilhoso. Maravilhoso. E, inclusive, eu vou repostar esse vídeo hoje, eu lembrei dele agora. E nós fomos dar essa palestra falando do nosso atendimento para uma turma que ia se formar de nutrição, Oitavo né? semestre, né? E aí, depois disso, eu já tinha, acho que um pequeno grupo com algumas pessoas. E aí eu comecei a conversar com a galera e disse assim, gente, acho que eu vou fazer uma turma presencial, quem topa? E aí eu abri uma turma presencial
de 10 pessoas. Foi muito legal, foi uma experiência assim que eu amo dar aula, né, gente? Aham. Falo pouco, então eu adoro dar aula. Então, veio uma galera de Jaguariúna, veio um pessoal daqui. Então, eu mostrei como que eu entrego, como é que faz o meu cardápio. Não o meu cardápio, porque cardápio por cardápio não é isso que faz, mas como é a estrutura, o processo que eu faço ali do entregável e como que eu otimizo o meu atendimento. Foi uma experiência maravilhosa. Foi um dia inteiro, teve café da manhã e tal, a gente ficou numa sala de cowork e tal, foi muito legal. A partir disso, eu comecei a perceber que as pessoas estavam sempre me procurando. E hoje é um dos braços do meu negócio. Eu acompanho alguns nutris ali pontualmente, incentivando, mas na verdade, o meu maior foco hoje não é ensinar o que ela vai entregar na consulta. Todo mundo já sabe o É que o tem. posicionamento, Na né, verdade, Ju? é a estrutura. Hoje a gente faz uma implementação de estrutura. Por quê? Porque o nutricionista, ele tem pelo menos 7 frentes do negócio dele que tem que rodar. Então, é o marketing, é o posicionamento, mas é o financeiro. Eu preciso saber como é que tá o meu DRE mensal, o que que é lucro, o que que não é, o que que de fato, quanto que vale meu ticket, quem é o meu cliente ideal. A gente precisa falar sobre quantas pessoas entram e quantas dessas pessoas você está acompanhando. Então, por exemplo, recebi 5 leads entre ontem e hoje. Como que eu vou conduzir? Então, tem a parte de comercial, eu tenho a parte de venda. Então, ao longo desses 2 últimos anos, eu me voltei para aprender sobre vendas, sobre a parte comercial, sobre captação de lead e sobre como eu mantenho esse meu lead ativo. Então, hoje, o meu LTV, que é a retenção que eu tenho ali de um paciente, gira em torno de 2 anos. Então, como que eu faço para manter esse paciente 2 anos Uhum. comigo? Então, existe um processo. Hoje, o processo é como eu capto e como eu vendo e como eu mantenho o meu paciente, porque tudo isso tem a ver com o dinheiro. Então, olha só, é um bastidor extremamente minucioso. Então, você precisa saber o que você vai postar, que horas que você vai postar, quanto de volume de conteúdo faz sentido para o seu Instagram, e como é que tá o seu Google Meu Negócio. Então, essa parte do bastidor eu tenho implementado com outro. Por quê? Porque no começo era assim, como eu te falei no começo. Eu jogava o confete pra cima e tentava juntar ali o Sim. malabarismo, era uma loucura. Depois que eu sentei, estruturei isso, fiz uma base bem estruturada, o processo começou a funcionar para mim. Então, a minha retenção, o meu faturamento aumentou. Então, hoje eu tenho um faturamento que eu jamais imaginaria que eu teria. Uhum. Porque era tudo bagunçado, não sabia. Até o coitado do contador era desesperado. Eu não mandava um documento para ele. Aham. Todo mês você tem que mandar, né? Fazer ali o DRE Sim. e mandar tudo documento, boleto que você pagou. Eu não fazia nada, Camila. Há 2 anos atrás eu não fazia absolutamente nada, eu nem sabia. Eu só pagava o contador porque enfim, era o honorário dele e tinha que pagar meu INSS e tinha que pagar ali pelo menos um Simples Nacional da vida. Sim. Mas era um verdadeiro caos. Eu não tinha processo, não tinha nenhum. E hoje, com um processo bem estabelecido, depois de muito bater cabeça, obviamente que a gente bate, não tem Sim. jeito. O aprendizado ele vem disso. E a gente tem ido mais para essa parte de estruturação do negócio para que você tenha conforto na hora de atender. Então, imagina você entrar, ter a informação, o que que eu preciso fazer hoje? Eu tenho um tal boleto para pagar, eu tenho 3 pessoas para conversar, eu tenho uma pessoa, porque eu faço um check-in semanal do meu paciente. Então, tem 2 pacientes para eu fazer check-in hoje, saber como é que ele tá. Então, tá tudo esquematizado para que antes de eu entrar na minha sala para atender, eu já tenha resolvido o meu bastidor. Então, é outra visão do Sim. meu negócio. Sim. Então, a estrutura do negócio tá estabelecida. Há 2 anos atrás eu não fazia ideia de que tinha que ser assim, entendeu? E isso é muito importante mesmo, porque eu falo que assim, né, agora atendendo lá no Instituto Lira, inclusive, beijo, patrocinador do podcast, meu parceiro de trabalho. Ai, adoro ele, adoro Vivi, beijo pra todo mundo. Sabe que agora eles estão cuidando de mim, né? Eles querem Maravilhoso. cuidar lá da minha saúde, querem. Pediu exames ontem, ó, vocês sabem, gente, bastidor. É isso. Vocês acham que eles batem lá na minha porta, a Vivi bate lá na minha porta, ela fala: Você já tomou café? Você já comeu um bolinho? Você Que já. delícia. É assim, eu sou muito mimada lá, viu? E você também pode ser. Então, Instituto Lira. Tem doutor Augusto, tem a Vivi, que é da parte estética e de injetáveis, tem toda a recepção, tem a doutora Maria Rita Vascular. Olha, ele é sensacional. Tem o doutor Lucas, cirurgião plástico. Eu não posso contar pra vocês agora. Tem a Isabela, tem a Natália, que ela é psicóloga, que fala da parte de compulsão alimentar. Legal. Então, assim, é um instituto mesmo para emagrecimento, para lipedema, muito legal.
Então, um beijo, tá? Ó, coração pra vocês. Então, assim, lá, o que que acontece? Eu vejo essa estrutura também, né? É um lugar muito estruturado. Claro que não adianta, eu falei ontem, não adianta você chegar num lugar ou você ter um lugar, né, Ju, totalmente estruturado, com um sistema, com um contador, com um consultório lindo. E quando você sentar, você não ter nada para entregar. Você, lembre-se, você, nutricionista, é o produto. Uhum. Você tá vendendo o seu produto. Então, o que vai sair da sua boca é o produto. Claro. Então, não adianta. Você tem que ter estrutura, mas você tem que ter ferramenta para isso. E a ferramenta é tudo que você aprendeu. Mas a gente sabe também, né, Ju? Quando a gente sai, a gente aprende Mil 150% a mais. É, 1.000, 2.000. a vida, a experiência muda a E gente. os pacientes, né? Os As histórias que a gente precisa lidar ali no dia a dia, né, Jô? eu digo que quando eu entro pra atender, que eu sou muito mais brincalhona, a gente é muito parecida nisso, né, Camila? Aham. Eu sou muito mais expansiva, muito mais de falar às vezes eu falo uma bobeira ali dentro do consultório, mas quando eu começo a ouvir as demandas do paciente, eu entro num modo ali que o meu cérebro realmente começa a fazer vasculhar, pesquisar todo o conhecimento que eu Todo tenho conhecimento. para poder executar e eu não errar, porque é uma vida. É uma vida que Exatamente. precisa de ajuda e ela quer sair dali transformada. Então, ela está confiando a saúde dela a mim. Então, E, tem que e, saber o que está fazendo. e uma coisa que a Ju falou também, que é pra você, nutricionista. Agora vamos falar pra nutricionista. É essa questão que você falou que nós somos iguais, de falar e tal. Gente, relaxem o paciente. Sim. Você não precisa estar ali naquela condição de imponência. Não. Mostre para ele que vocês são iguais. Entendeu? Que o que muda entre você e ele é o conhecimento que você tem que ele foi buscar. Mas do contrário, vocês estão no mesmo time. Porque é aí que ele se abre, né, João? Sim. Se você não mostrar a realidade de quem você é, você perde com certeza seu paciente. Na Perde. verdade, ele nem chega lá, né? É, porque ele Ele não nem vai chega. sentir conexão. Não. E assim, o nutricionista hoje, ele tem que entender, de uma vez por todas, que o cardápio é só um detalhe. É só uma Exatamente. vírgula num mar de uma redação imensa que é a vida daquela pessoa. O cardápio é vírgula. É. Então, assim, ouça, né? Tenha essa capacidade de ouvir, de, sabe, realmente se importar com a vida daquela pessoa, se conecta com o paciente. Eu também acontece isso comigo de vez em quando. Eu também me sinto cansada. Então, se você se coloca num lugar, não, pra mim tá tudo certo, eu sou maravilhosa. É. Acabou, perdeu. Ele vai nessa conversa descontraída. Eu falo pra minha paciente: você acha que eu tô aqui só brincando com você? Porque às vezes a gente toma um café, às vezes a gente senta. Só que são nessas horas, né, Ju, que a gente pega um detalhe que o outro profissional não pegou, que às vezes até o médico não pegou, que ele mesmo não se deu conta. É um É um pequeno pequeno detalhe. detalhe. É um detalhe e faz total diferença. Aí ele mesmo diz: caraca, eu não tinha pensado, caramba. É, Eu não tinha pensado nesse aspecto. Obrigada, porque você me ajudou nesse momento, né? Então, sim, é um movimento de transformação mesmo, e eu acredito que começa na gente também. Se você, quando a gente sim. tem essa maturidade de ouvir, de se espelhar, muitas vezes, quantas vezes você não aprendeu dentro do consultório? Muitas Então, vezes. as experiências, elas são É. inúmeras, né? A gente está vivendo a vida daquela pessoa. Eu entro dentro, tipo, eu entro numa bolha ali, eu capto tudo que ela tem para me contar, porque eu não posso esquecer. Né? Não que a gente É, vai ter um retorno. Então, hoje eu não trabalho, por exemplo, com uma consulta. A pessoa nunca vai passar uma vez comigo. Ela vem pelo menos 3 vezes. sim. Então, cara, eu preciso lembrar da história dessa pessoa. Se eu não tiver muito atenta, tiver alguma coisa me distraindo ali, já vou perder alguma coisa. E é tão engraçado, né, Ju? A paciente saiu. A hora eu falo isso para meus pacientes. Saiu, entrou outra, parece que a gente já troca de roupa. Já trocou de É roupa. igual aqui eu no podcast. Já trocou de roupa, já se interagiu aqui, ó. É impressionante. Eu acho que é um pouco de missão mesmo, né, Ju? É missão de vida. A gente eu imagino que para você seja a mesma coisa, é uma coisa muito. É natural, é É fluido. natural, sabe? Você se conecta com uma história, ela tá falando, você já vai viajando. Você já fala, cara, já sei o que ela tem. É isso. É exatamente. E aí, o que me frustra muito hoje, Camila, é muitas colegas nossas terem esse mesmo conhecimento, terem essa mesma empatia, ter uma delicadeza, uma sutileza no ouvir e não conseguir colocar isso em prática para estar atuando.
Eu conheço Então eu bastante meninas assim que são, gente, são até melhores que eu acho, sabe? sim, eu também tenho. E assim, ela se vê numa situação, cara, por que que eu não consigo? Hoje eu trabalhei já há algum tempo com clínicas, né? Eu prestei serviço dentro de clínicas. É uma experiência maravilhosa, porque você tá sempre em contato com outras pessoas, é muito bom. Mas eu me vi numa situação hoje que eu tô dentro da minha clínica. Então, é o meu consultório e Sim. tem um médico que trabalha comigo lá dentro. Ele é meu parceiro de atendimentos. Inclusive, a gente faz um atendimento junto ali, ele e o paciente. Assim, é bem legal. Mas, quanto tempo eu tive que andar para chegar e tomar essa posição de dizer, é o Sim. meu consultório. E aí eu vejo, por que que as minhas colegas não... Isso me frustra, cara. De verdade. Porque, assim, é um potencial que se eu pudesse... Vem pra cá, atende aqui, bora fazer acontecer É. junto. Pega meu paciente. Só que, assim, paciente é pessoa, é empatia. Não adianta eu dizer, vou passar pra ti. Não é assim. Mas o meu desejo hoje, assim, eu acho que a minha missão hoje é ajudar essas minhas colegas a saírem dessa frustração de sentir a nutrição não é pra mim. É muito frustrante você ouvir. É porque é tão lindo o É curso. demais, é E você, maravilhoso. sabe, embora você quase morra, não vou mentir também, né, que eu quase morri, mas é uma sensação assim, quando você começa, quando você tem aula do Alexandre, né? Quem não ama? Ah, eu não tô puxando o saco, Só um hein? pouquinho, hein, Só Alexandre? um pouquinho. Quando você vai tendo aula do Alexandre lá, que é a nutrição clínica, da Bianca, que são pessoas também que sabem entrar, conduzir, né, a profissão, é maravilhoso. E marcam a nossa história, né, Marca, se cara? você é para aquilo, gente, você começa a amar. Você começa a amar a forma com que eles explicam. Então, não deixem isso se perder. E antes da gente continuar conduzir a nossa conversa aqui, que a Ju tem uma coisinha especial aqui pra gente. Ela falou que o cardápio é a cereja do bolo, né? O Renova Fit também, o cardápio é a cereja do bolo. Eu costumo falar que é a nutricionista melhor dessa cidade, viu? A Ju, ó, não quero nem saber que ela tá aqui. Gente, Renova Fit não vende só um produto. Nós vendemos um serviço. Que tipo de serviço? Eu vendo uma marmita, um kit de marmita diferenciado. Então, lógico, nós temos os kits de marmita pronto. Mas se você precisa de uma marmita adaptada, geralmente você é um idoso, geralmente você precisa para sua criança, uma marmita hiperproteica, a Renova Fit faz. E esse é o nosso diferencial. Não é só uma marmita, é um serviço nutricional. Vendi bem, Ju? Nossa, maravilhosa. Já vou te contratar, já vou já! indicar para vários pacientes que dizem, ai, não gosto de cozinhar, não quero cozinhar. Renova Fit. Renova Fit. Não tem tempero nenhum industrializado. Tem, Evelyn? Fala pra gente. Evelyn come, maravilhoso. Então você pode também. Tá vendo? Para os meus pacientes já fica aí a dica da Renova Fit, vou indicar com toda certeza. Indica, hein, ó. Indica. Paciente da doutora Juliana tem desconto. Aê! Cupom. Muito bom, gostei. Mas aí, eu vou caminhar agora pra Ju contar uma novidade pra gente, que eu fiquei muito feliz, que eu fui convidada. Antes de falar, Ju, eu vou falar de outra estratégia de marketing aqui, né? Eu não consigo, assim, ser sozinha. Ninguém consegue, né, Ju? Nós falamos aqui, né? Então, pra esse podcast rodar, eu tenho aqui esse estúdio maravilhoso, né? Quando eu chego aqui, tem café, chocolate, cappuccino, tem tudo. Paulo Ricardo, que pode prosear, estou aqui, né? Aqui, ó, Paulo. Ele fica aqui me filmando, só segurando. E para tudo isso rodar também, é o que eu falei. A gente tem o lugar, mas a gente tem a estrutura, mas a gente precisa entregar, né? Sim. E eu não consigo entregar sozinha. Eu preciso sempre de um braço. E a gente conta com quem? EL Studio, da nossa querida Evelyn. EL Studio cuida de toda a divulgação aqui, ó. Ela estrutura, então ela filma, ela posta, ela que cuida dessas estratégias de horário, de corte. Então, se você, além de precisar se posicionar, quer também ter um serviço a mais para te ajudar a posicionar, EL Studio. Já, acho que aqui tem o QR Code dela, depois você, ó, bate lá, segue no Instagram e já faz um orçamento com ela, porque assim, se o podcast tá bombando, seu consultório também pode bombar. Maravilhosa. Nossa, você tá muito marqueteira, viu, minha filha? Tô marqueteira, gente. Ela tá demais, viu, gente? Ninguém segura essa mulher. Ninguém segura. Ô, Ju, vou falar em marketing.
conta a nós. Quer dizer, é a sua novidade, mas que eu também vou ficar mostrando, tá, gente? Porque eu gosto de divulgar. É Então, isso. conta pra gente o que você tá aprontando pra gente aí por meados de setembro. Então, primeiro você foi uma convidada especial, eu fiz questão de te entregar, mas eu ainda vou entregar o convite físico. Mas Você mandou pra ele colocar Mandei, aqui pra mandei, gente? Pode mandei. colocar aqui, Paulo, pro pessoal ver. No dia 19 de setembro, eu vou promover um evento em parceria com a Farmapele, aqui em Indaiatuba, onde a gente vai receber ali 30 nutricionistas para a gente falar de negócios. Vamos ter algumas parcerias importantes no dia: arquiteto, contador, advogado, farmácia de manipulação. Então, tudo que conecta o nutricionista, academia vai ter a jiu-jitsu também. Então, tudo que conecta o nutricionista como profissional, para ele ter uma boa conduta nutricional e saber onde ele está no mundo, vai estar no dia. E vai ser uma noite linda. Eu já marquei minha maquiagem, hein? Então, A Rafa já vai me maquiar. Eu quero todo mundo lindo e maravilhoso, porque vai ser um coquetel, vai ter welcome drink, todo mundo vai ser recebido com uma tacinha de espumante, vai ter degustação de vinho, vai ter uma música ao vivo maravilhosa. E o mais interessante, o mais legal da noite é que eu vou trazer um convidado muito especial, que ele começou a carreira dele como nutricionista clínico e hoje ele é sócio da Plenitude, né, da Plenitude Educação, que é a maior pós-graduação do Brasil. E não é só pós, né, ela tem uma rede de empreendimentos ali dentro da Plenitude, que é o Lucas Maeda. E ele aceitou o meu convite, eu, muito cara de pau que sou, convidei, e ele disse, vamos fazer acontecer. Então, vai ser uma noite de negócios aqui em Indaiatuba, ali no Espaço na Casa. Vai começar às 19 horas. E eu gostaria muito que todos os nutricionistas de Indaiatuba, eu não consigo, mas só são 30 vagas, mas eu gostaria que os nossos colegas estivessem junto nessa noite para a gente falar de negócio, como um pode ajudar o outro, como a gente pode ser rede um para o outro e ouvir de quem hoje está milionário. Olha só. É. Gente, O nome do evento é Travessia, gente. Eu achei chiquíssimo. Eu não sei vocês, mas eu achei chiquíssimo. não, eu adoro, né? Esse negócio de Ó, travessia, já adoro. O nome do evento é Travessia, da consulta ao negócio. Então, o Lucas vai ser o nosso convidado especial. E a Farmapele é a minha patrocinadora oficial também. Então, tem vários patrocinadores aí ao longo desses dias, a gente vai divulgando. Mas a ideia realmente é conectar com empreendedores que façam sentido para nos vermos como empresários. E olha só, lembrando você, nutricionista, quero falar com você, nutricionista. Todos esses encontros, né, além de trazer para nós conhecimento, é uma rede enorme de network. Então, você precisa estar em eventos como esse. É importante você estar lá nesse evento ou em qualquer outro que você também vê que tá ligado à sua rede, né, Ju? Sim. Isso é importante para você se posicionar, para você conhecer. Aprender com quem já tá lá, com quem já tá fazendo a coisa acontecer. E assim, em Indaiatuba ainda não tem nenhum evento desse. A gente vai pra Campinas, a gente vai pra São Paulo, a gente vai pra Sorocaba. Mas em Indaiatuba... Você vai me chamar? É claro. Eu quero ir em todos, adoro viajar. Tudo que for viagem, minha filha, a gente vai fazer junto. É isso aí. Então, assim, a minha ideia é fazer com que esse seja o primeiro, mas eu quero levar isso para outros lugares, né? A gente tem que sonhar. Tem Então, que sonhar. A gente sonha, mas a gente executa. E você sabe que promover evento, por menor que seja, ou por maior que seja, gera um cansaço mental. Gera. Mas no final eu acredito que vai ser muito gratificante, né? Então, ter parceiros que estarão lá conosco nesse dia vai fazer muita diferença. Então, quando você ouve, cara, o cara era nutricionista com 28 anos, pra mim ele é um gênio, velho. Pensa num cara da mente brilhante. Então, eu tenho quase o dobro da idade dele, mas eu sou encantadíssima com o aprendizado que eu tenho com o Lucas. Eu vou mensalmente lá na Plenitude, a gente vai, tem encontros para falar somente de networking, para falar de negócios, para falar quanto é que o que é um DRE, o que é um ticket médio, como é que eu faço para ter um CAC baixo, o que é LTV. O nutricionista precisa saber disso. E eu vejo que é tão importante, né? O ano retrasado, eu fui numa imersão de um médico, o Dr. Juliano Pimentel. E eu vi lá que é importante essas mentorias para a área da saúde, porque lá eu vi muitos médicos brilhantérrimos que, assim,
com especializações já, endocrinologista, ginecologista, nutrólogo, não sabendo sair do lugar. Então, Então, não é o diploma, você, lógico, é o primeiro passo. Mas depois desse primeiro, tem muitos outros que você precisa despertar. E esses profissionais estão aí para te ajudar. Então, você não pode perder dia 19 de setembro, às 19 horas, às 19 no horas. espaço na casa, ali no Pau Preto. Inclusive, a Alessandra já esteve aqui com a gente. Ah, na casa, né? Ela já esteve aqui conosco falando sobre as interações que tem lá, Muito os legal, o espaço, bem tratamentos. lindo, bem bonito. É maravilhoso lá, eu adoro. Já Uma coisa estava. que eu anualmente faço, Camila, e eu incentivo você também, nutricionista, que não faz ainda, fazer evento presencial. Eu faço para as pacientes. Então, todo ano eu faço um encontrão ali com as minhas. Gente, elas adoram. E isso gera não só conexão, gera posicionamento. Sim, Então, façam evento presencial, façam para os seus pacientes, faz um café da manhã, faz um café da tarde, para que elas se sintam parte dessa comunidade. Então, se você não cria comunidade, você se não perde. adianta. Você se perde. E é como a Ju falou, né? A gente vai criando conexão, cada um da sua maneira. Quando eu criei o podcast aqui, foi exatamente com esse olhar. Eu preciso falar com essas pacientes, com esse meu público de uma forma geral. Então, eu encontrei aqui uma comunicação muito legal e até de mostrar que a gente não trabalha sozinha, Aham. né? Então, todos os profissionais que vêm aqui, Ju, eu busco ter uma conexão entre a nutrição. Para que a gente mostre sempre que existe o limite de cada profissional, como a gente falou, mas existe também a ponte, né? E essa rede, ela cresce. Só cresce. Só cresce. É com fisioterapeuta, é com médico, que nem a Ju falou, com arquiteto, com terapeuta, Cara, com ninguém faz nada sozinho. nada. Não tem como, é impossível. Nada. Então, a ideia é essa, é juntar, fazer. Imagina, cara, eu tô sonhando com esse dia, eu tô ficando arrancando os cabelos? Tô. Mas eu estou com boas expectativas para que seja uma noite bem especial e ter meus colegas lá, assim, eu vou me sentir extremamente honrada e feliz com esse dia e que seja apenas uma semente para a gente expandir isso para outras regiões. E eu tenho certeza que será, né? Já começa pelo nome, travessia. Então, pra mim, tudo tem Um um propósito. propósito É isso. aí. Ju, fiquei muito feliz com essa conversa, foi muito legal mesmo. Eu acho que é muito importante, né? A gente, através de conversas, transformar quem nos assiste. E tudo é uma transformação. Se você vê duas nutricionistas no mesmo programa, é uma transformação. Você ajudar outros nutricionistas é transformar vidas também, né? Porque é uma semente que você planta em um, que vai plantar em outro. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu posicionamento, né? Pela forma que você lida com o direcionamento mesmo da nutrição na sua vida, né? Nós somos apaixonadas pela nutrição, a gente já viu isso. E parabéns mesmo por você saber conduzir isso. Eu agradeço e eu também quero dizer que eu admiro muito seu trabalho e eu sei que é uma rede que só tende a crescer. Quando a gente se une, a gente se fortalece, a gente Com consegue certeza. deixar a nossa profissão num patamar que ninguém vai esquecer. Então não é sobre mim, nem é sobre você, é sobre o que a nutrição é capaz de fazer na vida das pessoas. E é muito bom estar aqui, foi muito bom a conversa, eu adorei, eu acho que a gente tem que fazer mais, inclusive. Com certeza! Porque tudo que vai e volta, e eu quero que muitos colegas nossos vejam que a gente está aqui conversando e falando sobre negócio, e falando sobre não existe competitividade, não existe concorrência, o que é o meu paciente, ele não vai ser o seu e nem o seu vai ser meu. Sim. Cada um tem que buscar o seu espaço e tem espaço para todo mundo, ainda bem que tem, Com né? certeza. E quero o Lucas aqui antes da travessia. Ai, eita. Quero o Lucas Será aqui. que a gente consegue? Quero aula ao vivo, que eu já fiz constelação ao vivo, agora quero aula ao vivo, gente. Que isso? Ju, deixa a sua rede social pra gente. Bom, me segue no Instagram, é @juliana.marques.nutri. E pode deixar o WhatsApp também? Claro, Meu claro. WhatsApp é 19999125877, é o meu número comercial. Se tiver qualquer dúvida que eu puder ajudar aí, principalmente você que é Nutri, estou à disposição. Ju, só agradecer mesmo, só gratidão. Não vejo a hora de chegar esse dia. Ai, só pra me espairecer um pouquinho, sabe? Sim, A ai, gente vamos tá tomar um vinho, gente, sabe? Conversar, falar.
né? Eu não tô tomando bebida Ai, alcoólica. eita. Não tô tomando, mas eu experimento. Um Sim, espumantezinho, eu isso, experimento. um pouquinho só uma noite não vai fa Eu a prometo. gente que é nutri, a gente acaba sendo um pouco chato com isso, né. Eu também não bebo não, mas a gente vai estar lá, Mas, ó, aproveitando. você que ficou com a gente até o fim, procure a Ju nas redes sociais. Você que é nutri, é, vai lá, pensa direitinho, veja, se planeja. Esteja essa noite com a Ju, com o Lucas, com todos os profissionais que Com vão estar você que vai lá, estar lá. comigo que vou estar lá. Então, assim, vai ser muito legal mesmo. Eu espero que vocês tenham interagido com isso e estejam lá, principalmente você, nutri. E agradecer mais um domingo dentro da sua casa. A gente sempre finaliza os nossos domingos assim, aquecidos com a conversa, né? Como o programa é gravado, às vezes eu tô lá fazendo a lancheira do Amadeu e assistindo, e eu me emociono sempre porque é muito gostoso. A cada programa parece que eu me sinto mais próxima de vocês. Agradecer, porque a Evelyn também tá acompanhando, nosso canal tá crescendo, né, Evelyn? Nosso canal tá crescendo, nosso Instagram tá crescendo. Então, pode cá pra você, dentro da sua casa, uma ótima semana. Fiquem com Deus e ó, beijo Brasil.